O nome do vídeo é Falando sobre moralidade de personagens e, entre aspas, romantização em artes. Em arte. Daniel Fernandes, que a gente assistiu e eu não estava inscrito no canal. Eu peço perdão a todos pelo grande vacilo. YouTube, vamos falar sobre um dos assuntos mais controversos e complicados que eu já falei aqui nesse canal. Sendo que não deveria ser controverso, porque é uma coisa meio óbvia, tá aí desde sempre em mídia. Mas, vamos lá. Quando você cria uma história ou uma arte em geral, você sempre vai colocar coisas do mundo real de alguma maneira. Ou coisas que sejam análogas ao mundo real. Isso sempre vai acontecer porque a imaginação humana é limitada pelo que os humanos conhecem. O que você, escritor, conhece é o mundo real. E mesmo se vocês pegarem inspiração em outros escritores, eles pegaram ideias do mundo real. Então você sempre vai colocar conceitos que estão no mundo real, ou pelo menos análogos a ele. Mas isso não é lógico, mas eu não duvido de ter que explicar certas coisas meio óbvias para as pessoas. Não quer dizer que você, escritor, concorda com esses conceitos. Dando um exemplo aqui, se você quiser escrever uma história sobre um serial killer, você vai estar, querendo ou não, remetendo ao fato de que no mundo real tem serial killers. Isso só tá na sua história porque é uma coisa que acontece fora da sua história. Só que... E naturalmente você vai lá e vai puxar certas características psicopatas de pessoas e psicopatas da vida real. Que você querer contar essa história não quer dizer que você concorda com serial killers. Claro. Pode ser o foco da sua história, mas seu protagonista seja um desses assassinos. Agora eu já sei onde é que ele quer chegar. Ok. O problema é que devido a outros fatores que estão em uma história, você pode acabar exaltando as ações que seu serial killer tem na história. Sim. Romantizando ela. Passando pano pro que seu personagem está fazendo. Eu não gosto muito da palavra romantizar, porque ela me irritava. Na verdade, vou falar a real, porque um dos meus primeiros contatos com essa palavra, assim, de verdade, em que eu vi uma pessoa realmente usando essa palavra dentro de uma argumentação extensa, não só jogando assim, não pode romantizar isso, romantizar, não sei o quê. A primeira vez que eu vi realmente foi uma pessoa que eu conheci pessoalmente, eu simplesmente não gostava dela. Na moral, eu não gostava dela. Ela me irritava, tudo que ela falava me irritava. E aí eu me deparei com uma opinião dela na época em que a Fátima Bernardes e o William Bonner se divorciaram. E ela fez uma argumentação extensa, uma opinião, assim, daquelas que literalmente ninguém pediu, daquelas que você acha que os seus seguidores no Twitter estão, na verdade, lendo, só que ela só estava falando sozinha na frente dos outros. Era isso que ela estava fazendo. E ela usou a seguinte frase: precisamos parar de romantizar o casamento. E ela falou isso em relação ao William Bonner e Fátima Bernardes. E isso me irritou de um jeito que não precisava me irritar. Só que, ao invés de eu me fechar à emoção da irritação, eu fiquei a noite inteira pensando em como ela é estúpida. Como que eu não posso processar ela por essa frase? Como que eu não posso recorrer à justiça para que ela nunca mais poste alguma coisa que os meus olhos, sem querer ou querer, possam ver? Eu queria... E se ela viesse falar comigo, eu gostaria de colocar ela na justiça por falar comigo. Porque, pra mim, a existência dela era ofensiva. Era isso. Enfim, 5 minutos depois passou, já esqueci e tal. E hoje, na verdade, eu até uso essa palavra. Eu até uso. Enfim, eu parei aqui pra falar 5 minutos sobre essa história que ninguém se importa, literalmente. Mas era só isso mesmo. Não, é só ficção. Mas aí volta pro que eu falei no início, não é exatamente só ficção. Você, conscientemente ou não, puxou isso do mundo real. Então, que mensagem exatamente você está passando por, entre aspas, romantizar esse serial killer? Isso é um bagulho muito importante que todo escritor e todo artista em geral tem que ter em mente. Não é tipo é só ficção. Não. Ficção tem consequências no mundo real. Ficção jamais vai ficar só na ficção. Então vamos entender. Eu não concordo. Aqui eu discordo dele. Um pouquinho mais... Não é porque eu escolhi o Helsing como meu par romântico que amanhã eu vou no primeiro zoológico e no mais próximo de mim ter uma noite de sexo com um urso. Essa questão de, entre aspas, romantização e entender qual seria a melhor maneira possível de escrever alguém moralmente ruim. Não sei se moralmente ruim é a forma certa de falar, mas vocês entenderam. Para que a tese em geral desse vídeo fique claro, vou puxar aqui um personagem que eu acho que é o que melhor encapsula tudo que eu vou dizer aqui, porque ele lidou com um fenômeno muito interessante. E eu tô falando, é claro, do nosso queridíssimo Rorschach de Watchmen. Watchmen, escrito por Alan Moore, é uma das poucas coisas que eu falo sem problema nenhum, que é uma desconstrução. Watchmen pareceu ter sido planejado como uma desconstrução da ideia de super-heróis. Especialmente pra época. Rorschach, como já dito pelo próprio Alan Moore, foi planejado como uma versão deturpada do Batman. Um Batman sem nenhum do seu glamour. Então é uma pessoa
Pobre? Perturbada, que tá lidando com suas questões de uma maneira ainda mais perturbadora. Rorschach não é uma boa pessoa e o Moore coloca muito ênfase nisso em vários momentos diferentes da narrativa, focando bastante também na questão da hipocrisia dele. Ele meteu a porrada em um abusador, só que ele passa pano pra violência abusiva quando é um amigo / conhecido dele que causou, chamando de um pequeno lapso moral. Foi Tipo youtubers. só uma escorregada que o comediante cometeu, só isso. Ele critica Normal. o quão impuro esse mundo é, com todas essas garotas de programa andando na rua, e essas mulheres mamando nas tetas do governo. E ele é bem racista, bem homofóbico, não toma banho, não escova os dentes, isso são coisas da própria história mesmo, no caso. Ele, em geral, é um cara asqueroso que tá falando que outras pessoas são asquerosas. Essa é a ideia. E não achem que eu estou falando que o Rorschach é um personagem ruim, muito pelo contrário, isso vai ser importante daqui a pouco. Ele é, tipo, lindamente escrito. E, além disso, ele é muito humano. Então dá pra você ler e ver ele como uma pessoa, ter algum tipo de apego por ele, mas ele não é feito pra ser idealizado. Ele não é uma boa pessoa, ele não é um super-heróizinho, ou sei lá. Ele é um arrombado com opiniões de um arrombado. Ele só é, tipo, bem escrito e uma pessoa em geral. Porém, jamais idolatre ele. E aí, Zack Snyder fez um filme e idolatrou ele. Não foi só o Snyder, porque muita gente leu o Watchmen e acabou passando pano pro Rorschach. Seja não prestando atenção ou não ligando pra essas cenas mais questionáveis dele, seja só, ei, olha, a estética dele é legal, então eu amo esse personagem, ele é incrível, ele é maravilhoso e lindo, nunca fez nada de errado. Alan Moore odeia isso, inclusive. Eu acho que ninguém odeia o Rorschach mais que o próprio Alan Moore por ter criado esse personagem com uma ideia muito óbvia, que foi interpretada corretamente, entre aspas, pela maioria das pessoas, mas ainda assim teve uma parcela que só não pegou esses aspectos da história. Cara, eu sinto que essa é uma discussão muito complicada, mas principalmente pelo fato de que a gente não sabe conversar e a gente não sabe discutir. E também que a gente acha que tudo tem que ter uma ponta de moralidade pessoal em tudo, em qualquer pessoa. E eu não acho que tem que ser assim. Na moral, eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que tem coisas que são intrinsecamente ruins. Mas porque, usando o exemplo de Baldur's Gate, de novo, por que a cena de sexo com um urso não é problemática em Baldur's Gate 3? Claramente não tá incentivando, mas claramente não tá também dizendo o quanto o ato é grotesco, nojento. Contexto, né? Exatamente. Só que Halsey é um personagem carismático, ele vira um urso e transa. Tem contexto? Você pode colocar contexto o quanto quiser. Zoofilia sempre vai ser intrinsecamente ruim. Então por que que isso não é problematizado? Por que que um jogo desse tá no Game of the Year concorrendo, entendeu? E eu não tô dizendo que não deveria estar, inclusive. Eu acho que depende da obra. Eu acho que depende do personagem. Eu acho que depende de como ele é apresentado. E eu acho que é possível você, entre aspas, romantizar sem tornar o negócio algo que você incentive. Porque eu não sou um zoófilo. E não é porque aquela cena aconteceu que eu vou comer o primeiro urso que eu ver na minha frente. Eu tô levantando questionamentos. Eu não tô afirmando nada. Snyder talvez tenha sido um deles, ou ele só não liga, e ele ajudou bastante pra transformar o Rorschach no Rorschach. Eu não lembro se essas falas mais... Acho que é porque realmente... Acho que é porque sabemos que não é realmente um animal. Sim. Assim como o Halsey não é um humano, ele é um elfo. Se o seu personagem é um dragão, você vai... E você tiver um par romântico, você vai transar com alguém, sei lá. Dá pra deixar o Halsey em forma de urso o jogo inteiro, se você quiser. Eu não sei qual é realmente o ponto da discussão. Se esses personagens precisam ser apresentados, mas demonizados dentro da obra, ou não apresentados at all. Eu não sei. Eu só tô, como eu falei, eu só tô levantando questionamentos porque eu não sei, eu não consigo dar um argumento ponto final a partir da minha visão. Entendeu? Eu realmente não sei. Questionáveis estão no filme. Eu acho que não estão. Mas mesmo se estiverem, elas estão soterradas pela semiótica que o Snyder apresentou pro personagem. Ele é todo legal. Ele anda pela rua julgando todo mundo em câmera lenta. Só que os julgamentos dele estão certos, porque tá em câmera lenta. E estamos se focando muito em como realmente o mundo é uma bosta. E ele não é. Olha a estética dele. Olha ele agindo em câmera lenta. Ele é muito legal. Como uma pessoa assim poderia ter algum problema? Algum problema que não seja perdoável. Você já viu ele pulando em câmera lenta? É, tipo, muito legal. O aspecto... Cara, eu entendo completamente o que ele tá falando, assim. A gente tende a glorificar serial killer, por exemplo. A gente adora história de serial killer. Quantos canais existem de true crime? Quantos filmes existem de serial killers e afins, tá ligado? Um dos meus filmes favoritos da vida inteira é sobre um serial killer, o Zodíaco. É um caso incrível, é um caso fantástico. São 2 filmes muito bons, inclusive. O segundo que fizeram, na verdade não é tipo 1 e 2, mas é porque... Inclusive eles conseguiram decifrar uma carta desse cara, que já morreu faz tempo, provavelmente, né?
extremamente provavelmente, muito recentemente, faz uns 3 ou 4 anos, conseguiram decifrar uma parte de uma carta que ele deixou. E esse caso meio que deixa em aberto. Ninguém sabe realmente quem foi esse serial killer ainda. E é uma história foda, é uma história que é interessante. Sabe? É interessante. Só que tem como ser interessante sem glorificar um serial killer, tá ligado? Eu não sei. Eu realmente não tenho a resposta pra esse tipo de pergunta. Grandioso da direção do Snyder acabou empurrando bem mais pro fundo as críticas e ideia em geral do personagem Rorschach. Você pode ver que elas meio que estão ali só porque já tava na história, mas esse é um caso onde não importa nem um pouco. A câmera apresenta alguém muito pica, e é isso. As atitudes mais questionáveis dele, não, são só os errinhos, tá tudo bem. Só... olha o casaco dele, pô. É muito engraçado ver relatos de gente que começou vendo o filme do Snyder e depois foi pro quadrinho de Watchmen, porque todo mundo fica tipo, cara, eu nunca imaginei que o Rorschach era isso, e não o que eu vi antes. Porque, sim, linguagem é um aspecto muito importante de mídia, como eu falo volta e meia aqui. E se você quiser colocar um personagem que não é pra ser idealizado, você tem que entender esse aspecto. Aí agora que vem a questão mais complicada. Daniel, você está falando que nós não deveríamos lidar com assuntos pesados em histórias ou apresentar personagens que sejam moralmente ambíguos / filhas da puta? Ou pelo menos apresentá-los como protagonistas? Como personagens a serem seguidos? Não é isso que eu estou dizendo. Não só, como eu já falei antes, o Rorschach é um bom personagem, ele é bem carismático e em muitos momentos você consegue sentir bastante simpatia e empatia por ele, ao mesmo tempo que você entende os valores morais dele, e que eles não são bons valores morais. Como nesse canal também, eu tenho um papo de 4 horas de conteúdo sobre meu jogo favorito, que é Hotline Miami, e os personagens são bem carismáticos, mas tipo, meio que não tem um que se salva, todo mundo é arrombado. Tira, tem uns que salvam. Manda assim, todo mundo é arrombado. Eu também entendo o que ele fala, eu concordo com ele. A questão é que eu não sei qual é a resposta, mas enfim. Dá pra citar um outro exemplo também, que é Thanos. Thanos foi um vilão muito carismático. E até hoje, tem gente que questiona se ele tava certo ou não. E aí, a gente pode fazer cálculos e matemáticas e teorizar o quanto que a gente quiser. Mas não sei se ele tava certo ou não, tá ligado? Loki também? A história em geral é uma crítica violenta. Nossa, cara. Quem é Loki na fila do pão quando o Thanos tá ali comprando um bagelzinho? Todo mundo arrombado. Tira, tem uns que salvam. Manda assim, todo mundo arrombado. A história em geral é uma crítica à violência, então todos os personagens são parte dessa crítica. Só que eles também são pessoas. Eles têm carisma, têm as próprias vidas, são bem legais. Só que não tem nenhum tipo de pano sendo passado pras merdas que eles fazem. A história não romantiza esse lado violento de todos os personagens, ou o lado racista do personagem racista. A história não passa pano pra parte feia dos personagens e fala que é legalzinho e aceitável. Eu não se preocupe muito com isso. Porém, continuam sendo personagens, tipo, escritos, tá tudo bem. Aí eu vou pra um lado um pouquinho mais complicado, só pra deixar mais interessante aqui. Precisa realmente de uma crítica quando você quiser apresentar algum personagem ou algum conceito que foge dos nossos valores morais? Eu quero responder antes dele. Precisa? Sim. Eu quero dizer que sim. Mas crítica não é só diálogo expositivo. Eu acho que livros e filmes influenciam as pessoas ou impactam as pessoas. Sim e não. E na verdade, você achar não importa. Não importa o que eu acho, importa o que acontece. Tem coisas que são influenciáveis? Sim. Tem coisas que não são influenciáveis? Sim. Um jogo violento não faz pessoas violentas. Ponto. Isso já cansou de ser desprovado. Cansou já, tá ligado? Agora, tem outras coisas que fazem você cometer certos atos, principalmente pessoais? Sim. Não, o que você precisa manter esses valores morais não, e o Chitor precisa manter esses valores morais também. Concordo. Só que assim, ó, eu acho que muita gente não sabe disso. Moral significa... Moral vem de grego ou é latim? Acho que é grego. Vem da palavra mores. Mores significa costume. Moral não tem nada a ver com certo e errado. Moral tem a ver com costumes, ou seja, com coisas que você e os seus parecidos costumam fazer. No Brasil, é moralmente errado você casar. Um cara de 30 anos casar com uma menina de 13 não é moralmente aceitável. Em outros países, sim, é moralmente aceitável, entendeu? Moral não tem nada a ver com certo e errado. Exemplo, eu gosto bastante de Dex. Gosto dos livros e gosto bastante do personagem em si. Chato e ele é um personagem psicopata, serial killer, sem muito valor pela vida alheia. Só sem carisma nenhum esse personagem. Meu Deus, eu não entendo como é que as pessoas gostam dessa série. Porque ele é, tipo, extremamente carismático. Então essa pessoa horrível é legal de acompanhar. Só que você ainda sabe que ele é uma pessoa horrível. E em todo momento que... Moral tem muito a ver com os costumes. Moral significa costumes. Moral vem literalmente de uma palavra que significa costumes. Só que as pessoas acham que moral significa ética. Andam de mãos dadas? Sim. Mas nem sempre.
que a história poderia fazer algum tipo de redenção mais profunda com o Dexter, isso não acontece. Especialmente nos livros e nas partes mais iniciais da história. O Dexter é um serial killer que só mata outros assassinos, outras pessoas ruins. Ele tá fazendo isso porque ele é um protetor das sombras. Não, ele tá fazendo isso porque ele tá seguindo um código que foi imposto pra ele. Basicamente, É porque ele é psicopata. deram uma coleira pra ele e ele tá preso Sim. por uma coleira. Se tiver uma maneira de cortar essa coleira, ele não vai ter senso de moral e de índole pra não sair por aí matando todo mundo aleatoriamente. É o que ele faria. E aí também não tá nisso de matar outros serial killers pra ser um defensor e um protetor sombrio. Não. Ele tá matando todo mundo porque ele quer. Isso é uma coisa que eu até gosto na série. Na segunda temporada, ele percebe que ele não tem mais a necessidade de matar pessoas. Ele não precisa mais disso. Só que ele quer. Então ele continua. Claro que tem muito mais coisa nesse debate, como por exemplo, romantização de serial killer como um conceito em geral. Eu argumento que Dexter mandou bem na ideia de criar uma Isso eu concordo completamente com ele. Existe esse fascínio do ser humano por isso. história legal e divertida de acompanhar, com personagens carismáticos e divertidos de acompanhar, mas sem romantizar e falar, olha que pica esse serial killer. Não. E eu puxei a ideia de serial killer de violência justamente porque violência é uma coisa meio banalizada em mídia hoje em dia. Você consegue entender sem nenhum problema que esfolar alguém vivo não é bom, mas você consegue ainda assim jogar Mortal Kombat. Então é o exemplo mais fácil de se entender o ponto. Sim. Mas agora vamos pro rolê aqui, né? O Arrombado do Rudeus, protagonista de Mushoku Tensei. Se você não conhece esse anime / série de livros chamada Mushoku Tensei, considerando que eu pulei entre várias mídias aqui, é uma história sobre um otaku fedido e fudido, que é atropelado por um caminhão e aí renasce em um mundo de fantasia. Só que ele não é teleportado pra lá, ele nasce e cresce nesse mundo de fantasia. Só que ainda com os pensamentos da vida anterior dele. Com isso, ele comete algumas atitudes, vamos dizer, questionáveis, pra gente não dizer só muito criminoso mesmo. E recentemente, Mushoku Tensei e Rudeus têm estado um pouquinho em pauta por causa de um episódio recente que relativiza a escravidão. Você tocou, mas sem intenção? Um pouquinho em pauta por causa de um episódio recente que relativiza a escravidão. Se você me segue no Twitter, você talvez saiba que eu não assisto Mushoku Tensei, mas eu li o primeiro volume das novels e eu queria falar um pouquinho sobre a escrita do autor e a maneira como a história trata o Rudeus. Em particular, vamos falar sobre a atração dele por garotas menores de idade, né? Como saber que um negócio foi feito no Japão? Porque, sim, ele é atraído por menores de idade. Por que isso? O motivo que dá pra entender por subtexto é devido à questão da cultura otaku no Japão em si. Ele ficou sem sair do quarto dele durante muitos e muitos anos. Com isso, ele ficou só consumindo anime, mangá e light novel. E como ele não saía e não tinha contato... É o negócio mais meta que tem, então? Físico. A maneira de lidar com os impulsos sexuais dele foi consumindo pornô. Anime e mangá tem muita obra degenerada que sexualiza menores de idade. Então acabou sendo isso. Com uma ideia de crítica à cultura otaku, faz sentido. Já vou me cortar aqui e dizer que não é, mas só pra seguir a narrativa aqui, o primeiro capítulo de Mushoku Tensei, de novo, nos livros, não sei como é que foi o anime, eu não vi, é genuinamente bom. Honestamente e sinceramente bom. No caso, é o capítulo onde ele tá andando pela rua depois de ter sido chutado de casa, e aí é atropelado por um caminhão e morre. Por que ele é bom? Porque ele coloca o personagem do Rudeus em uma situação de olha-se fracassado. Dá pra entender por que a vida dele foi pra esse caminho. Mas isso não é uma desculpa pro quão nojento como pessoa ele é. É que assim... Cara, é foda, porque eu acho que é possível você mostrar por que um personagem é filha da puta, e por que ele faz coisas filhas da puta, e por que você entende que as coisas que ele faz é filha da puta, sem justificar o porquê que ele faz isso, entende? Porque quando você tenta justificar, você tá dando meio que motivos. Eu acho que eu tô entendendo o que o Daniel quer dizer, tá ligado? Você tá meio que dizendo que é ok porque tem esse background aqui, entendeu? Eu entendo o que ele quer dizer. E eu acho que é perfeitamente possível você apresentar um personagem em que você entende que a racionalização pelo qual ele faz as coisas é filha da puta. Desculpa, pela razão pelos quais ele faz as coisas, por que ele acha que é certo, não por que você considera certo, tá ligado? Faz sentido? Eu espero que sim. Explica o bullying que ele sofreu no colégio, por que ele decidiu se isolar, mas ao mesmo tempo ele foi chutado de casa porque ele perdeu o funeral dos pais porque ele estava se masturbando vendo pornografia de loli. Não sei se é explicado no anime. Eu diria que é um background suficiente pra mostrar que nós temos uma pessoa extremamente degenerada e fora da realidade e que ninguém quer ser, tá ligado? Mas no livro tem isso com todas as palavras. O mundo em si não olha as ações dele de forma positiva. E ele próprio não olha as ações dele de forma positiva. Ele, nesse início, tá tipo, cara, eu sou um merda. Eu queria poder mudar, mas tá muito tarde. Esse primeiro capítulo é bom, é uma leitura bem seca. Uma leitura bem batendo no Rudeus mesmo. E aí ele morre, ele reencarna e a história esquece completamente desse lado mais crítico. As questões do Rudeus começam a ter um ar mais cômico. Ele repete o tempo inteiro que ele quer mudar e ser uma melhor pessoa nesse novo mundo, mas o interesse dele por criar
crianças não é algo que ele abandonou ou parece ter qualquer interesse em abandonar. E se ele tiver em algum momento no futuro... Isso é uma das coisas que eu acho intrinsecamente ruim, entendeu? Nesse início, a história não trata com seriedade esses assuntos mais sérios. Tem uma cena onde a personagem da Roxy tá indo embora e o Rudeus está chorando e com um monólogo interno sobre quão importante essa pessoa foi pra vida dele. Como ajudou ele a superar alguns traumas do passado mesmo da vida anterior dele, e como ele adorou a existência dela na vida dele. E aí isso tudo é cortado com eles dizendo: ah, eu roubei a calcinha dela. Desculpa, Roxy. Essa é uma quebra de expectativa pro leitor que tá lendo e se emociona no negócio parar e rir. Mas é um cara de 30 e poucos anos roubando a calcinha de uma garota de 12, 13. Mas na verdade ela não tem 12, 13, ela é bem mais velha do que isso. Porque a história literalmente ajuda. Perfeito. Perfeito. Esse daqui já é o contra-argumento das pessoas que falaram: ah, mas a gente sabe que o Halsing não é um urso de verdade. Bom, a gente sabe que ela, na verdade, não é uma menina, a gente sabe que ele, na verdade, não é um menino. Por que que a gente quer dar um soco no monitor e o outro a gente faz assim... Entendeu? Do Rudeus a conseguir ter atração por pessoas menores de idade, só que isso é mais tranquilo. A Roxy tem, sei lá, 50, 60 anos, não sei. Só que ela para de amadurecer com 14 anos. Então o corpo dela meio que tá nessa forma de 14 anos e tal. Junto disso... Nossa, isso é sério? Mano, essa é a desculpa mais esfarrapada e mais preguiçosa que eu já vi na minha vida inteira. É só dizer que ela tem... É só dizer que ela é o Gandalf do mundo... Quê? Se não me engano, nesse mundo a idade de, entre aspas, consentimento é bem mais baixa. A galera chega no que seria socialmente uma idade de amadurecimento bem mais rápido. E tudo isso tá na história pra facilitar o Rudeus ser pervertido com gente menor de idade. É tipo... Foda-se, tá ligado? Foda-se. É tão idiota que eu chego a ficar com raiva. Um recurso narrativo pra pedofilia. Então essa é uma história que lida muito com saliência e que encontrou uma desculpa para os seus personagens serem... Tipo assim, é difícil não acreditar que o personagem principal é o próprio artista do mangá, tá ligado? Que eu não duvido que o cara que faz essa porra seja exatamente o personagem que ele tá criando. Lolis. E eu não tô dizendo loli no sentido de tipo criança, eu tô dizendo loli como loli mesmo. E o Rudeus gosta de lolis, então ele tá no paraíso. Cenas como, por exemplo, ele encontrando a Roxy se masturbando, são tratadas pelo Rudeus como, que legal, e são tratadas pela narrativa como, haha, esse Rudeus, nossa, ele realmente é uma figura. São ações que... Tá vendo? Nós consideramos ruins porque deveriam ser consideradas ruins. Porém, o Rudeus não considera elas ruins, e o mais importante, a história em si não considera elas ruins. A história... E o foda é que isso vai... O pouco que eu sei disso, o pouco que eu sei da história agora, vai contra a primeira coisa que eu teria lido como um consumidor dessa obra. Porque se eu li o primeiro capítulo, eu provavelmente vou ter a mesma impressão do Danael. Ele quer mudar. Ele não quer mais ser essa pessoa. Ele se sente um bosta. E agora ele tem chance de ser uma pessoa melhor e ele não é. Entendeu? Aí eu sou chamado de idiota? Ela deixa passar, tá tudo bem. Mesmo que no futuro o Rudeus evolua como personagem, como falam que vai, e mesmo que ele mude sua visão, a escrita do início da história passa pano pra isso. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Tanto pra Mushoku quanto em geral? Não tem problema nenhum fazer um personagem mau, ou moralmente escroto, ou com muitas imperfeições que deixem ele uma pessoa questionável. Não tem problema fazer isso e ainda assim fazer um personagem carismático. Só que essas falhas dos personagens devem ser tratadas como falhas. A história em si, a escrita e a semiótica... Eu concordo. Comecei falando que eu discordava até do que o Danael tava falando, mas na real eu concordo plenamente. É porque eu tô tentando... É que eu não conheço tantas obras assim. Eu não consigo me lembrar de um personagem que é escroto, mas que eu não sei que ele é escroto. Entende o que eu quero dizer? Eu não consigo pensar em um personagem que faz coisas escrotas e que eu ache legal. Eu não consigo, na moral. Não deve romantizar isso. No caso de Mushoku, que é o que tá em alta hoje em dia, sim, é bem romantizado. A história passa muito pano. Não vou falar sobre outras coisas que estão mais em alta sobre Mushoku, porque eu não sei o contexto dela, já que eu não li até esse ponto. E eu também provavelmente não vou, porque, independente desse aspecto inteiro que conversamos nesse vídeo, esse livro é muito ruim, cara. Por que vocês gostam dessa merda? Mas a minha tese aqui, em geral, é essa. Não tem problema fazer personagem filha da puta. Concordo. E você não precisa fazer com que o seu personagem seja só certinho e bonzinho, enfim. Mas a sua história tem que tratar a falha dos personagens como falha. Porque realidade... Quem é Capitão Nascimento? Ah, Tropa de Elite. Mas por que você presume que tudo que o Capitão Nascimento faz é uma coisa que, pelo menos, eu aprovaria? Por que eu não aproveitaria? Aprovaria, no caso. Não, mas ninguém olha o Capitão Nascimento, ou pelo menos ninguém com uma mente sã olha o Capitão Nascimento e pensa: esse cara é foda, quero ser que nem ele, eu quero bater na minha esposa e eu quero fazer justiça com as próprias mãos e ter atos completamente desumanos. Ninguém com uma mente sã faz isso. Sim, é ele que taca fogo numa pessoa viva. Tem muita gente que pensa assim. Ouça de novo o que eu falei. Nenhuma pessoa com uma mente sã
faz isso. Quase um Coringa? Sim, e Coringa, no caso, é um perfeito exemplo de uma mente não sã. Sã é relativo? Não, não é. Não é. Sã não é relativo. Simples, não é. Mas se tem gente, não é o filme que tá necessariamente perpetuando a ideia? Concordo. Inclusive, concordo. Muita gente sã faz sim. Um psicopata que cruza a barreira da perversão não é uma mente sã. Ponto final. Vocês podem espernear o quanto vocês quiserem, mas não é. Simples assim. E existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que aplaude o que o Capitão Nascimento faz e diz que faria e uma pessoa que faz o que ele faz. Existe uma diferença muito grande entre essas pessoas. Pode até ter gente que aplaude, diz que vai fazer igual e faz. Mas existe uma diferença também. É ciência, não é achismo? Tem todo um estudo sobre sanidade? Sim. A gente pode entrar em questões morais, a gente pode entrar em questões éticas, a gente pode entrar em questões comportamentais, a gente pode entrar em questões de distúrbios de personalidade. Só que, vocês acreditam que uma mente sã espanca seu esposo ou sua esposa? Mas o que é uma mente sã? Uma mente saudável. Uma mente que não vê necessidade em bater em outra pessoa pra se sentir bem. Isso é uma mente sã. Simples. Simples. Quando você vê um cachorro na rua, você fantasia em cortar as tripas dele fora, ali na rua mesmo, só puxar uma faca e matar e não sentir nada. Quem faz isso pode até não ter remorso nenhum, mas não tem uma mente sã. Tem coisas que você faz que é saudável e tem coisas que você faz que... Desculpa, tem coisas que você faz que reflete uma mente sã e tem coisas que você faz que refletem uma mente não sã. Simples. Você não... É que assim, ó, vocês estão querendo entrar numa etimologia e numa semântica que não importa, mano. Não importa, chat. Simples assim. Não importa. Uma mente sã não se enche de explosivo e entra num lugar e mata 1000 pessoas. Uma mente sã não chega em casa bêbado e bate na sua esposa. Uma mente sã não vê necessidade de encontrar felicidade na dor do outro. É simples assim. Vocês querem complicar e vocês querem achar que tudo existe uma curvatura e um significado profundo, mas não. É simples. Simples assim. E não é achismo. Tem nada de achismo nisso. Exatamente, não é nada, não é algo relativo. Toda essa discussão com vocês começou porque alguém no chat disse, não, mas sanidade é relativa. Não, não é. Até porque uma pessoa que é insana não sabe que é uma pessoa insana. Isso vai contra o próprio conceito de uma pessoa louca. Porque uma pessoa louca não sabe que ela tá louca. Simples. Entendeu? Falar sobre outras coisas que estão mais em alta sobre Mushoku, porque eu não sei o contexto dela, já que eu não li até esse ponto. E eu também provavelmente não vou, porque, independente desse aspecto inteiro que conversamos nesse vídeo, esse livro é muito ruim, cara. Por que vocês gostam dessa merda? Mas a minha tese aqui, em geral, é essa. Não tem problema fazer personagem filha da puta, e você não precisa fazer que o seu personagem seja só certinho e bonzinho, enfim. Mas a sua história tem que tratar a falha dos personagens como falhas, porque realidade e ficção estão entrelaçadas. É impossível separar as duas em um nível mais profundo. Então, se você for fazer um personagem mais moralmente ambíguo, certifique-se que sua história olhe pra ele com esses mesmos olhos de ambiguidade. Que olhe pras coisas ruins como ruins. Enfim, é isso. Eu acho que qualquer restício... Eu vou usar o Thanos, por exemplo, como exemplo de novo. Eu acho que qualquer resquício de que o Thanos estava certo ou não some na batalha final de Endgame, quando ele fala que dessa vez ele não vai acabar com metade do universo porra nenhuma, porque ele não quer que ninguém lembre, ele quer matar todo mundo e começar de novo. É daí que você parte de um momento em que você conseguia entender o lado dele, porque talvez ele realmente estava querendo o bem e o melhor do universo, para, ok, esse cara é um tirano. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que ele dá esse twist justamente no final. E você entende, não, ele não quer o bem do universo. Ele é um tirano, ele é um vilão, tá ligado? Ele não quer que o universo fique em abundância. Ele quer ganhar. Muito obrigado por terem assistido. Agradecimentos especiais ao Lhama, porque ele que sugeriu esse vídeo há muito tempo. Eu não fiz antes porque é um assunto muito complicado e muito delicado de se tocar. E aí só agora eu senti que eu conseguia falar sobre isso, então eu espero ter feito um bom trabalho. Muito obrigado a quem me apoia de qualquer maneira. Até a próxima e até! Excelente vídeo. Como sempre... Nossa, não dei like. Vídeo está no chat, entra, dá um oi, dá um like, pode dar um oi também, eu acho que ele vai ficar feliz. Porque é isso que pessoas legais e sãs fazem. Estou provocando agora.